Meus amores, bom dia! Tudo bom com vocês? Amores da minha vida, hoje, sim, estavam com saudades? Descansaram no feriado? Espero que sim. Espero que tenham passado um excelente dia das crianças, como toda criança merece, certo? Espero que tenham descansado bastante, que estejam hoje extremamente motivados, porque sim, graças a Deus, nós vamos começar mais um capítulo. Hoje nós vamos começar o capítulo 11. Vamos falar de Roma, de Império Romano, do surgimento, das curiosidades, dos detalhes, da sociedade. Nós vamos abordar absolutamente tudo de Roma nesses nossos próximos dois capítulos, beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar os primeiros tempos de Roma, como Roma surgiu, como estava organizada a sua sociedade nos primeiros momentos, como também sua política. Beleza, amores? Então, a aula de hoje é dedicada aos primeiros tempos de Roma, beleza? Como ela surge até a sua sociedade, beleza? Vamos avançar. Meus amores, Roma, a cidade de Roma, né, o que mais tarde vai vir a ser chamado de Império Romano, ele tem duas origens. Ele tem duas versões completamente distintas. Daí você começa a ver como essa sociedade era uma sociedade rica em cultura, certo? Em informações, porque a própria origem dela tem duas versões. Lógico, uma versão que não que é a mitológica, que não tem tanto embasamento, beleza? E a versão dos historiadores, arqueólogos, beleza? Vamos começar a trabalhando a origem mítica, a origem mitológica da cidade de Roma, beleza? Era uma coisa absurdamente grandiosa. Segundo a mitologia romana, segundo as tradições dos romanos, eles diziam que Roma tinha sido fundada por dois irmãos, Rômulo e Remo, beleza? Eles diziam que Rômulo e Remo eram netos de Numitor, rei de Alba Longa. Se a gente for buscar mais antigamente, eles também diziam que Rômulo e Remo eram filhos de Enéas, um ex-guerreiro troiano, um homem que lutou na guerra de Troia. Isso mostra que Roma tem uma origem heróica. Então, Rômulo e Remo eram netos de Numitor, rei de Alba Longa. Numitor vai ser derrubado por seu irmão, Amulho. Seu irmão tinha medo de que as crianças Rômulo e Remo crescessem e ocupassem o seu lugar no trono. Então ele, para se precaver, tira o poder da mão do irmão, pega as crianças, coloca num cesto e lança no rio. Tudo se esperaria que essas crianças que foram lançadas ao rio morressem de fome, afogadas, enfim. Mas elas vão ser, segundo a origem mitológica, resgatadas por uma loba. E a loba vai aquecer e nutrir as crianças até que essas crianças sejam encontradas por um pastor de ovelhas. Esse pastor vai cuidar dessas crianças, elas vão crescer e vão descobrir a sua origem. E vão voltar para Alba Longa. Lá em Alba Longa eles vão retirar do poder o tio, certo? O tio chamado Amulho, que tinha derrubado o avô e tinha lançado eles no mar, ou melhor, no rio, desculpem, e vão devolver o poder para o seu avô, beleza? Após isso, eles vão se dirigir para onde tinham passado a infância, uma região chamada Monte Aventino, e lá eles vão decidir fundar um reino. Rômulo e Remo vão se desentender, certo? E Rômulo vai matar Remo. Após Rômulo matar Remo, ele decide fundar a cidade de Roma em homenagem a ele mesmo. E ele se coloca como sendo o primeiro rei. Essa história, essa origem mitológica, ela busca passar uma ideia grandiosa de Roma. Uma ideia grandiosa, tanto grandiosa como também de superação. Crianças descendentes de heróis da Guerra de Troia sobrevivem, mesmo sendo lançadas num cesto no rio. São cuidados por uma loba
que mostra a coragem e a força desse povo. Então esse mito de fundação dos romanos tem uma intenção de mostrar o quê? Que essa cidade, ela era forte. Ela era forte, ela tinha nascido para vencer. Beleza, meus amores? Essa é a origem mitológica, mítica. Vamos estudar agora a origem histórica. Segundo os arqueólogos e historiadores, beleza? Os povos antigos que ocuparam a região romana, os antepassados dos romanos, eles não eram tão heróicos, né? Eles não eram tão grandiosos. Eles eram agricultores e pastores de ovelhas. Essa população se localizava na Europa Central, mas por volta do ano 1000 a.C., eles se deslocaram para a Península Itálica. A Península Itálica é isso que vocês estão vendo aí no mapa. É o que hoje é um país chamado Itália. Essa região foi ocupada por diversos povos, latinos, sabinos e etruscos, beleza? E alguns outros de menor proporção e menor destaque. Mas a origem do povo romano vai se dar pelos povos latinos, sabinos e etruscos. Então, latinos, sabinos e etruscos, pastores de ovelhas, agricultores, ocupavam a Europa, mas por volta do ano 1000 se dirigiram para a Península Itálica. Aí seja por diversos motivos, buscando novas terras, certo? Novos pastos para os animais, terras mais férteis, beleza? E lá, latinos, sabinos e etruscos vão se estabelecer em locais diferentes. O povo etrusco, ele vai conseguir dominar latinos e sabinos. E após o domínio por parte dos etruscos, gradativamente Roma vai sendo fundada, certo? Os etruscos, eles vão trazer várias mudanças, desde técnicas de construção a adivinhações do futuro com vísceras de animais, o alfabeto, beleza? Então Roma, os povos latinos, sabinos vão ser dominados pelos etruscos. E após esse domínio começa a surgir Roma, a cidade de Roma, beleza? A cidade de Roma vai ser um centro de um grande império. Após esse domínio dos etruscos, vão formar a sociedade romana. Essa sociedade, ela vai ser dividida em 3 grupos sociais. São os patrícios, os plebeus e os patrícios, plebeus e os clientes, certo? Patrícios, plebeus e os clientes. Lógico, vão ter os escravizados, sem sombra de dúvidas, mas até nesse momento a gente vai destacar patrícios, plebeus e clientes. Os patrícios eram um grupo social mais influente. Eles eram grandes proprietários de terras. As melhores terras ficavam nas mãos deles. Eles tinham os direitos políticos, eles participavam da política, eles comandavam a sociedade romana. Beleza? Abaixo dele vinham os plebeus. Hoje em dia o termo plebeus, é utilizado para dizer que alguém não tem muito destaque. Faz parte da plebe. Um exemplo. Beleza? Eram pessoas que realmente não tinham muito destaque nessa sociedade. Eram artesãos, comerciantes, pequenos proprietários de terras, pequenos mesmos, beleza? Eles tinham uma série de deveres em Roma que os patrícios não faziam de jeito nenhum, como obrigação de cumprir serviço militar, como também de realizar serviços ofícios que não eram de muito destaque, como o caso de coletor de lixo, certo? Coisas que os patrícios não vão fazer, beleza? E detalhe, eles não podiam se casar com os patrícios. Essas pessoas, os plebeus, inicialmente, eles não tinham muitos direitos, beleza? Ou melhor, eles praticamente não tinham direitos. Só que com o passar do tempo, eles vão começar a lutar, eles vão fazer greves, eles vão fazer movimentações e mais tarde vão ter seus direitos reconhecidos. Titio não vai falar agora, porque isso é assunto para a nossa próxima aula. Nós vamos ver a força dos plebeus, beleza? Abaixo deles, que não dá para vocês verem aí agora nessa videoaula, mas dá para vocês verem nos slides, são os chamados clientes. Eram ex-escravizados ou filhos de ex-escravizados que viviam de favores para os patrícios. Eles recebiam terras e proteção.
mas deveriam prestar obediência aos patrícios. E um dos principais favores que eles faziam para os patrícios eram substituí-los em momentos de guerra. Vai chegar um momento que Roma vai crescer muito, então ela vai ter guerra constantemente. E os clientes eram fundamentais para isso. Já que os ricos não querem morrer nas guerras, eles arranjavam pessoas que praticamente eram forçadas a isso. Por quê? Porque recebiam favores durante quase toda a vida. Eram os chamados clientes. Beleza? Amorzinhos da minha vida. Vamos avançar. Em termos de política, Roma foi governada inicialmente por uma monarquia, ou seja, inicialmente Roma vai ter um rei. Depois da monarquia, que Roma vai ter a monarquia, uma república e depois vai ser um império. Certo? Roma vai ter 3 fases políticas: monarquia, república e império. A monarquia, certo? Ela vai ser, logicamente, governada por um rei, certo? Só que esse rei, ele vai ter abaixo dele outras pessoas, que a gente vai ver gradativamente. Primeiro ponto da vida política durante a monarquia, nós temos o rei, como era chamado, rex, que significa rei em latim, certo? Era do grupo dos patrícios, certo? Eles faziam parte da elite. Possuía muitos poderes. O poder era concentrado quase que totalmente nas mãos deles. Ele era juiz, comandante dos exércitos, ele decidia quem vivia e quem iria morrer. Ele tinha muito poder em suas mãos. Com o tempo, o rei vai ser excluído porque as pessoas, os senadores e outras pessoas da política não aguentavam tanto poder na mão de uma pessoa só e correndo o risco de que essa pessoa que tivesse tanto poder pudesse fazer muito mal. Então, no primeiro momento, nós temos o rei. Abaixo do rei, nós temos o Senado, que é chamado de Senex, beleza? Ele era composto por patrícios que auxiliavam o rei. Eles elaboravam leis, votavam leis, beleza? E mandavam para o rei para saber se o rei apoiava ou não. E nós tínhamos a Comitia Curiata, certo? Que era uma assembleia composta por pessoas livres, mas somente os patrícios poderiam votar. Nessa Comitia Curiata, eles faziam o quê? Eles levantavam opiniões. Fulano, ele é um exemplo. Eu sou cidadão, mas outras 2 pessoas. Eu sou patrício, mas eu não sou senador. Sou patrício, mas eu não sou senador. Mas eu consigo fazer parte da vida política, fazendo parte da Comitia Curiata. Lá a gente vai debater ideias e etc. Vamos mandar para o Senado, lá os senadores vão elaborar uma lei, vão votar uma lei e vão mandar para o rei para ver se o rei concorda ou não. Então, inicialmente, Roma era governada por uma monarquia, certo? Por um rei. Embaixo do rei nós tínhamos o Senado. Embaixo do Senado nós tínhamos uma Comitia Curiata. Beleza? A gente pode chamar essa Comitia Curiata também de comícios, certo? A gente pode ficar rex, senex e comícios, para facilitar, certo? Belezinha? Amores da minha vida. Então a política, durante o período inicial de Roma, era organizada dessa seguinte forma: o rei, chefe de tudo, abaixo dele o Senado e abaixo do Senado a Comitia Curiata ou os comícios. Beleza? A monarquia, ela vai chegar ao fim justamente por aquele motivo que eu disse. Vai chegar um momento que as pessoas, a elite, os patrícios, vão se sentir ameaçados por tanto poder que o rei passava a ter em suas mãos. O último rei era Tarquínio, o soberbo. Ele era um homem violento e intolerante. Os patrícios, cansados desse rei bruto e intransigente, resolvem expulsá-lo e derrubá-lo do poder. Beleza? Eles derrubam ele do poder e o expulsam de sua cidade. E vão reformar o governo. Roma agora não vai ser governada por um rei. Roma vai deixar de ser uma monarquia após o último rei. E ela vai virar uma república. República, amores. O termo república vem de res pública, ou seja, coisa pública. Governo, tecnicamente, do povo, certo? Significaria dizer que o governo seria dado aos cidadãos. Então, a República Romana era um governo que os cidadãos, ou seja, os patrícios, inicialmente iriam participar, controlar. Mais tarde,
os plebeus. Então, a República Romana vai dar lugar à monarquia. Na República, não vai ter um rei, vai ter um governante. E como esse governante é escolhido? O Senado vai escolher o governante. O Senado, na República, vai ser a instituição mais poderosa de toda Roma, certo? Os senadores vão escolher os governantes. Se os senadores não concordarem com o governante, eles vão retirar e vão colocar outro no lugar. Beleza? Então, na República Romana, quem tinha mais poder era o Senado. O Senado era a instituição mais forte, a instituição que possuía mais poder. Ele podia retirar e colocar governantes. Beleza? Professor, e como estava organizado, como era organizado a administração de Roma nesse contexto? Era da seguinte forma, beleza? Existia um magistrado que era escolhido para executar as ordens. Um exemplo, ele era um cargo do Poder Executivo. Ele era responsável por pôr em prática as ações. O que o Senado mandasse, ele tinha que fazer, certo? E a magistratura, ele tinha diversos cargos, como cônsul, pretor, censor e questor. O cônsul, ele vai ser o substituto do rei. Ele vai comandar os exércitos, vai administrar, certo? Vão ser escolhidos 2. Os senadores vão escolher 2, para um vigiar o outro para ver se o serviço está feito corretamente. Depois nós temos o pretor. O pretor é uma espécie de juiz, certo? Eles vão ser responsáveis pela justiça, por julgar crimes, estabelecer penas, beleza? Depois vai vir o censor. O censor, ele vai ser responsável por controlar as despesas, certo? E responsável também por organizar as obras públicas, as construções. Abaixo deles, né, nós vamos ter os questores. Não abaixo, beleza? Porque tinha importância tanto quanto o censor, aí está colocado abaixo só por organização. Nós temos os questores, certo? Os questores ou o questor, que eram responsáveis por arrecadar impostos, beleza? Então nós temos a administração, o governo de Roma era composto por um cônsul, era composto por 2 cônsuls ou cônsules. Os 2 cônsuls, eles tinham como se fosse o poder de um rei, eles governavam, beleza? Os 2 cônsules, eles tinham como se fosse o poder de um rei, beleza? Eles governavam, comandavam os exércitos, administravam. Eram colocados 2 para um vigiar o outro. E eles eram submissos aos senadores. Os senadores retiravam se quisessem ou não retiravam. Depois tínhamos os pretores, que eram responsáveis pela justiça, os censores, responsáveis pelas obras públicas e pelas despesas, e os questores, que eram responsáveis por arrecadar impostos. Beleza, meus amores? O Senado... Opa! Deixa eu voltar, passei, desculpa. Opa, meu Deus. O Senado, como eu já disse, era a instituição com maior poder. Eles eram responsáveis por criar as leis, certo? Por decidir como deveria ser gasto o dinheiro de Roma, certo? Eles colocavam os governantes, eles retiravam. Inicialmente, o Senado era composto somente por patrícios. Mas lembra que eu disse a vocês que mais tarde nós vamos ver a força dos plebeus? Pois bem, com o passar do tempo, os plebeus também vão conseguir se fazer presente no Senado, depois deles se manifestarem, fazerem greves, lutarem pelos seus direitos. Beleza? Mas vejam que nesse momento, na República Romana, a instituição mais importante era o Senado. Beleza? Ele escolhia os governantes. Certo? É importante também destacar que Roma, nesse contexto, ela possuía várias assembleias. O que era isso? Era onde os cidadãos se reuniam para decidir coisas importantes, certo? Nessas assembleias iriam se decidir os magistrados, certo? Os cônsules, beleza? Tudo isso era feito pelos cidadãos. Quem não fosse cidadão em Roma não participava da vida política. Não tinha tanta importância, beleza, na vida política.
Por quê? Porque ele não podia votar, ele não podia destinar a sua opinião, ele não podia escolher quem iria governar, quem iria ocupar determinado cargo, beleza? Ou seja, em Roma só tinha influência na política quem era efetivamente cidadão. Isso é algo muito parecido com o quê? Com o que acontecia na Grécia Antiga. Então, na aula de hoje, nós vimos o surgimento de Roma, mitológico, beleza? O surgimento, de acordo com arqueólogos e historiadores, que foi formado por povos como sabinos, os latinos e os etruscos, beleza? Os etruscos dominam todos os outros povos e vão iniciar a cidade de Roma, beleza? Roma vai ter uma sociedade composta por patrícios, plebeus e clientes. Patrícios, a elite, possui direitos políticos. Os plebeus, as camadas mais baixas, mas eram livres, não possuíam direitos políticos inicialmente, beleza? Depois sim. E abaixo deles, nós vamos ter o quê? Os clientes, que eram filhos de escravizados ou filhos de ex-escravizados, beleza? Melhor dizendo, e os próprios ex-escravizados, que eram pessoas que viviam de favor para os patrícios. Eles faziam alguns trabalhos, serviços em trocas de favores, certo? Possibilidades para viver. Vimos que inicialmente Roma era governada por um rei que concentrava todo o poder, abaixo do rei o Senado, beleza? E depois nós tínhamos os comícios, a comitia curiata, que era uma assembleia que os cidadãos expunham suas opiniões e etc. Beleza? Na monarquia, isso era na monarquia, o rei era o mais importante. Depois, eles derrubam o rei, porque eles não aguentavam mais ficar sob o controle de reis intolerantes e impiedosos, e instituem uma república. Na república, o poder era dos cidadãos. E, nesse caso, os cidadãos a gente consegue entender como o Senado. O Senado era a instituição mais importante. O Senado era composto por cidadãos, beleza? Então, o Senado ele escolhia quem iria governar, ele escolhia os administradores da cidade, beleza? Então, o Senado era a instituição mais importante nesse contexto, beleza? Amores, Titio está na sala virtual e a gente se encontra para poder comentar mais sobre esse assunto, beleza? Tchau, um cheiro bem grande, tio ama vocês, saudades!